Muito bom dia! Hoje é sexta-feira e eu quero iniciar esse programa com a seguinte pergunta que aparece na tela. O que tem sido mais difícil para você dominar? As pressões externas ou as batalhas internas do seu coração? Hoje é um dia que nós entregamos a nossa fé, usamos a nossa fé para te ajudar a vencer essas batalhas. E você vai ver agora o resultado de como isso acontece. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. Nesta sexta-feira, 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres. Às 7:30 da noite, na Catedral dos Milagres, 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. E você, como é que se chama? Ivete. Ivete chegou aqui, como é que estava? Eu tinha vício de cigarro, bebia e também tinha depressão, né? Fiquei desempregada e fiquei em casa, entrei em depressão, fumava muito e não conseguia sair de casa. Fui ao médico para fazer tratamento com o psicólogo, ele passou uns remédios para ansiedade. Aí eu cheguei aqui na sessão do descarrego e comecei a fazer o acompanhamento. Aí eu parei de tomar os remédios, parei de fumar cigarro, não fumo mais, não bebo e nem tomo mais remédio. Está liberta? Liberta. E Parou era muito porque... nervosa. Parou porque não precisou mais? Não precisei. E hoje está calma? Estou calma. Tranquila, calma, serena, tranquila? Está liberta? Sim, liberta, graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Emerson Queiroz. E aí, Emerson, as reuniões de sexta-feira te ajudaram no quê? Me ajudaram bastante. Porque eu era uma pessoa muito, assim como pode dizer, era uma pessoa muito revoltada na vida, né? Não tinha amor de família, que para ele eu era uma ovelha negra. E aí eu fui me afundando nas drogas, nos vícios. Já fui até mesmo preso, fiquei 2 anos e pouco. E droga você usava? Eu usava cocaína, maconha, lança-perfume, fumava cigarro, muito. E aí foi onde que eu me sentia no buraco mesmo. Sabe? Quando você chegou na igreja, estava em que estágio do problema? Estava muito ruim, muito mesmo. Não sabia mais o que fazer com a minha vida. Foi onde que eu falei, eu ia para o céu e falei, se o Senhor me der a oportunidade, eu voltarei. Voltarei por quê? Você estava afastado? Estava afastado há 5 anos. Então você foi da igreja, saiu e aí você mergulhou na lama. Sim, senhor, de cabeça. Fui uma pessoa que não te amou nem a minha própria vida. Já fiz algo assim que só Deus pôde me dar uma força para me voltar. Ou seja, se perdeu mesmo, perda total. Sim, senhor. E aí como é que foi essa volta? O que mudou, como que mudou? A volta foi a minha decisão. Que eu decidi, eu falei, daqui eu sei que eu não passo. Porque a voz ficava na minha mente que não tinha mais jeito, que nada mais para mim dava certo. Foi onde ali que eu voltei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou voltar. Mas foi muita guerra, foi muita guerra. Ou seja,
Não foi fácil, mas a tua decisão prevaleceu. Sim, Senhor. Voltou e o que aconteceu? O que mudou? Como mudou? Mudou muito na minha vida. Até hoje mesmo, quem olha para mim, fala assim, não é a mesma pessoa. Porque a minha entrega foi a que eu mais busquei. E foi algo assim que, para mim estar aqui hoje, até mesmo dando meu testemunho, foi divino. Porque quem roubava, quem matava, traficava, fazia tantas coisas erradas, e eu estar aqui hoje só por Deus mesmo. Hoje você está liberto dos vícios? Sim, Senhor. Hoje você tem pai? Sim, Senhor. Voltou tem quanto tempo? Vai fazer 3 anos. De 3 anos para cá, você é um novo homem. Sim, Senhor. Antes você representava perigo para as pessoas. Sim, Senhor. E hoje? Hoje é só a paz. E graças a Deus que perante 1 ano e 8 meses, eu busquei muito o Espírito Santo. Foi aonde que eu tive que me sacrificar bastante. Você recebeu o Espírito Santo. Sim, Senhor. Sei lá. Sim, Senhor. Aí já era. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Talvez você pensou nessa pergunta. E você agora está acordado justamente por isso. Porque é uma batalha dentro de você, fora de você, e você vive como não tivesse para onde correr. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quando você, meu amigo, domina o seu espírito com a ajuda de Deus, porque essa batalha interna dentro de você, a tua alma não sabendo o que fazer com essa agonia, com essa dor. Por isso que hoje, nas reuniões onde nós estamos quebrando todas essas correntes, você vai receber essa condição para você não somente vencer internamente, mas começar a encontrar um caminho externamente, ao seu derredor. Por isso eu convido você agora, eu não vou orar por você, lembre-se, nós vamos orar juntos. E o Deus que me ouve, Ele te ouve, porque Ele está aí com você. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, seja qual for a razão que essa pessoa se encontra acordada agora, seja trabalho, seja problema, meu Deus, se o espírito dela tem sido dominado por uma angústia, por uma agonia, desespero, dor, ódio, mágoa, meu Pai, rancor, meu Senhor, liberta ela agora, meu Pai. Se ela tem se sentido drenada, sugada por isso que tem acontecido dentro dela, ao ponto dos pensamentos dela, meu Pai, começarem a levar ela para um lugar de trevas, de angústia, de dor, meu Pai. Pensamentos que talvez ela nunca imaginou ter. Liberta ela agora. Em nome de Jesus, fale com Deus aí aonde você estiver. Fale dessa agonia. Fale do que está dentro de você. Porque Deus, Ele te ouve agora. Nós estamos juntos nessa fé. E você vai agora receber essa força para você levantar-se dessa situação. E dentro de você, você recebe essa vida. Em nome de Jesus. Beba desse copo com água. E diga graças a Deus. Amém? Muito bem. Quando você vence essas batalhas internas com a ajuda de Deus, meu amigo, essas são as suas maiores vitórias. E é por isso que você pode se juntar a nós. Aqui em Londres, nós estaremos ajudando você na 232 Seven Sisters Road, N43NX. Você querendo saber aonde eu encontro essa ajuda, aonde eu encontro? Agora você acessa universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço do altar mais próximo da sua casa. Você querendo nos mandar uma mensagem de texto,
Esse QR Code é a nossa linha aqui de Londres, do WhatsApp. Você manda a sua mensagem de texto, nós entraremos em contato com você, ou você pode falar agora com o pastor, se assim você precisa expor uma situação de dentro de você, através do pastor online. Fique agora com o resultado da Bianca. Ela aprendeu a vencer essa batalha interna. E isso pode acontecer com você, porque, meu amigo, guarde bem essa frase. Domine a si mesmo e você vai vencer qualquer batalha. E Deus é contigo para isso. Até segunda-feira. Meu nome é Bianca Ramos, eu tenho 32 anos, eu cheguei na Igreja Universal ainda criança, com a minha família, e eu cheguei com muitos problemas espirituais, né? Na época eu via vultos, ouvia vozes, meus pais brigavam muito, eu mesmo criança, eu já tinha sofrido alguns abusos, e chegamos nessas condições na igreja, né? Ao chegar na igreja, eu me libertei, né? Nós vimos a nossa família ser transformada, né? E nos envolvemos, né? Com todo o trabalho evangelístico da igreja. Eu cresci na igreja, né? E aos 15 anos eu fui levantada obreira. Eu era uma obreira muito dedicada, né? Mas assim, apesar de ser dedicada, naquela época, o Senhor Jesus, ele não estava como primeiro na minha vida. E surgiu uma situação em que eu me magoei, né? E por conta disso, eu decidi sair da obra, né? E abandonar. Então, tudo aquilo que eu aprendi, tudo que eu vivi, né, se perdeu. Foi aí, então, que eu entrei em um relacionamento, né? E nesse relacionamento era um relacionamento promíscuo, né, onde para mim não tinha regras e eu expunha o meu corpo em qualquer lugar. Eu me tornei uma moça sem escrúpulos, assim, muito rebelde, agressiva. E só que minha mãe, ela buscava por mim, ela lutava com Deus pela minha salvação, para que Deus ele viesse me salvar. E um dia, né, eu tive uma briga muito feia, ali foi o meu fundo de poço, porque eu fui criada na igreja, né? Eu fui criada de forma certa, obedecendo os pais. E um dia, numa briga, ela tentando, né, assim, me alertar, ela, né, me fazer entender o que eu estava fazendo da minha vida. Eu lembro que eu avancei para bater nela, sabe? E aquele dia eu decidi sair de casa, eu fiz as malas para ir embora, né? E eu estava decidida a me entregar mesmo àquela vida que eu estava vivendo. E eu lembro que, voltando, né, do trabalho dentro de um ônibus, ali, eu creio que Deus falou comigo, né, onde eu percebi o que eu estava fazendo, né, como se uma luz abrisse o meu entendimento para ver, para me enxergar o que eu estava fazendo com a minha vida, né, como se Deus falasse para mim que não era aquela vida que Ele tinha para mim. E eu decidi voltar. Eu lembro que eu desci do ônibus, eu fui para a igreja, e ali teve um homem de Deus que me atendeu, que falou comigo, ele falou a verdade para mim. Tudo, ele falou, minha filha, você tem um mal na sua vida, você vai precisar lutar. E eu lembro que eu lutei. Eu aceitei aquela repreensão, aceitei as palavras do pastor, e eu comecei a buscar a libertação tudo de novo, sem olhar para nada, sem olhar para ninguém, sem olhar para o meu sentimento, porque tudo era contra, né? Naquele momento que eu tava voltando, muita coisa passava ali, assim, na minha cabeça, sabe? Mas, assim, eu sabia, na minha inteligência, me falava o que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu terminei o namoro errado que eu tinha, eu lembro que eu me afastei das amizades, eu lembro que até do trabalho eu saí porque o trabalho não me dava tempo de ir pra igreja, então eu saí daquele trabalho, eu falei assim, é um trabalho que eu não tenho tempo de buscar a Deus, então não é para mim. Eu saí, busquei a libertação, eu me batizei nas águas, e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Então, naquele momento, eu coloquei Deus acima de tudo na minha vida. Eu coloquei Ele como primeiro, como prioridade da minha vida. Então, todo o meu futuro, não importava o que ia acontecer dali para frente, eu só queria
o Espírito Santo. E aí eu lembro que no primeiro jejum de Daniel, que o bispo Macedo fez, eu lembro que eu buscava todo dia o Espírito Santo. E eu lembro que numa noite, ele estava fazendo a ministração às 11 da noite. Ele falou assim, olha, não importa o que você viveu até hoje, não importa quem é você, não importa quais são os seus erros, mas se você se entrega totalmente ao Senhor Jesus, Ele se entrega para você. E Ele determinou que a gente recebesse o Espírito Santo. Então, naquele momento, eu lembro que eu estava ajoelhada no sofá de casa, ali no chão, né? E eu lembro que a certeza entrou. Foi uma certeza muito grande de que Deus, Ele estava me aceitando e de que naquele momento o Espírito Santo ele estava entrando dentro de mim. Então, daquele dia em diante, a minha vida foi diferente. Todos os dias o Espírito Santo passou a estar comigo. Sejam dias bons, dias ruins. O meu pensamento em relação às coisas mudou. Hoje eu sou casada, né? Eu tenho meu esposo. Nós dois fazemos a obra, né? E nós temos uma vida feliz. Hoje eu sou realizada. Nada nem ninguém é mais importante que o Senhor Jesus, né? Nada nem ninguém é mais importante que o Espírito Santo. Não vale a pena trocar nada nessa vida, seja ganhar ou seja aparentemente perder, que nem foi no meu caso, né? Eu tô perdendo, né, por uma mágoa, né? E eu troquei o Espírito Santo, eu troquei Jesus, a presença de Deus por isso. Então, hoje em dia é diferente isso em mim, entendeu? O meu interior eu tenho paz, né? Mesmo diante das lutas, das dificuldades, eu tenho paz. Sei que Jesus está comigo, né? Eu sei que tudo isso aqui é uma coisa passageira, né? Vai ficar, né? E o mais importante é o que está por vir. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra.